meu marido zombou de mim na festa de promoção dele. Ela é só um troféu da minha fase ruim. Todos riram. Na manhã seguinte, seu novo chefe chegou em um Rolls-Royce comigo no banco de trás. Observei-o sorrir, completamente alheio à surpresa que o aguardava. Ele não fazia ideia de quem realmente controlava tudo. Fiquei paralisado do lado de fora da porta do escritório de Leonard. Minha mão correu para bater quando o ouvi falando com alguém ao telefone. A festa hoje à noite é perfeita. Vou deixar claro que já superei essa fase da minha vida, incluindo minha esposa. Hora de me atualizar para alguém que esteja à altura do meu sucesso. Minha xícara de café escorregou da minha outra mão, caindo no chão de madeira que eu havia polido na manhã anterior, destruindo assim como minha compreensão do nosso casamento. Os fragmentos de porcelana espalhavam-se pela madeira reluzente, cada pedaço refletindo a luz do sol da tarde que entrava pela nossa janela saliente. Olhei para a bagunça, minha mente se esforçando para processar o que eu acabara de ouvir. 7 anos de casamento reduzidos a uma fase que precisava ser melhorada. O café cuidadosamente preparado que eu havia levado para ele, 2 colheres de açúcar e um pouco de creme exatamente como ele preferia, agora criava uma mancha marrom espalhada no chão que eu havia passado uma hora aperfeiçoando. A voz de Leonard continuou através da pesada porta de carvalho, casual e confiante. Confie em mim, Marcos, o anúncio desta noite preparará o cenário perfeitamente. Já escolhi o vestido azul marinho para ela usar. Faz com que ela pareça apropriadamente grata, mas não em busca de atenção. Quando eu terminar meu discurso, todos entenderão que homens de sucesso às vezes precisam fazer escolhas difíceis sobre suas vidas pessoais. Minhas pernas estavam bambas. Marcus Webb, o CFO da empresa dele, aparentemente participava da conversa. Não foi uma decisão espontânea nem um momento de frustração cruel. Leonard havia planejado essa traição com a mesma atenção metódica que dedicava aos seus relatórios trimestrais. O vestido azul marinho pendurado no nosso armário, aquele que ele havia pedido especificamente que eu usasse esta noite, não foi escolhido para me deixar bonita. Foi escolhido como meu traje de execução. Afastei-me da porta, com os pés descalços tomando cuidado para não pisar na cerâmica quebrada. O corredor de repente me pareceu estranho, apesar de conter fotografias que documentavam 7 anos da nossa vida em comum. Nossa foto de casamento estava pendurada ao lado de fotos de aniversários, férias e reuniões familiares. Em cada foto, eu parecia genuinamente feliz, genuinamente apaixonada pelo homem que, naquele momento, me descrevia como mercadoria descartável para seu colega. A manhã começara tão normalmente. Acordei às 5h30, caminhando silenciosamente pela nossa casa colonial, enquanto Leonard dormia tranquilamente. A cozinha era meu domínio naquela época, repleta da luz dourada do nascer do sol e da satisfação de criar o começo perfeito para o seu dia importante. Margaridas frescas do nosso jardim iluminavam a mesa do café da manhã. Sua caneca de café favorita esperava ao lado do jornal da manhã, dobrado na seção de negócios, como ele preferia. Leonard havia saído do banho, radiante de entusiasmo pela comemoração de sua promoção. Ser diretor regional na Morrison & Associates representava o ápice de anos de luta e ambição. Eu compartilhava genuinamente sua alegria, já organizando mentalmente os detalhes da noite para garantir que sua conquista recebesse o devido reconhecimento. A lista de convidados incluía seus colegas mais próximos e suas respectivas esposas, pessoas com quem eu havia cultivado relacionamentos especificamente para apoiar seu avanço na carreira. Passei 3 dias inteiros me preparando para o jantar daquela noite. Nossa louça de casamento brilhava após um polimento cuidadoso. O cardápio equilibrava a sofisticação e acessibilidade, pensado para impressionar sem parecer pretensioso. Cada convite foi enviado pessoalmente por telefone, demonstrando meu compromisso com seu sucesso profissional. A casa brilhava depois de uma limpeza completa, e cada superfície refletia o orgulho que eu sentia por sua conquista. Parada no corredor, com o café escorrendo pelo piso de madeira, reconheci o quanto havia participado ativamente da orquestração da minha própria humilhação. Os preparativos cuidadosos, o vestido escolhido, as respostas ensaiadas que ensaiei para garantir que pudesse discutir as conquistas dele sem ofuscá-las. Tudo isso serviu ao plano de Leonard de me posicionar como a primeira esposa grata que havia cumprido seu propósito. A voz de Leonard ecoou pela porta novamente, discutindo timing e estratégia com precisão clínica. O segredo é fazer com que pareça natural, como se eu estivesse compartilhando uma revelação pessoal em vez de fazer uma declaração preparada.
Cheryl estará bem onde todos possam ver sua reação. O impacto visual será perfeito. A esposa dedicada percebendo que foi substituída pelas expectativas evoluídas do marido. Minha mão cobriu a boca, abafando o som que queria sair. Ele havia coreografado não apenas sua própria performance, mas também minha destruição pública. A festa de promoção que eu havia planejado com tanto cuidado foi concebida como palco para minha humilhação. Leonard calculou meu posicionamento na sala, antecipou minha resposta emocional e preparou seus colegas para testemunhar o que ele aparentemente considerava teatro divertido. As fotografias que enfeitavam nosso corredor de repente pareceram diferentes, mais como provas de uma investigação criminal do que memórias preciosas. As expressões de Leonard em imagens recentes revelavam mudanças sutis que eu havia descartado como estresse ou foco profissional. Seus sorrisos pareciam fingidos, em vez de genuínos. Sua postura sugeria distanciamento em vez de intimidade. Os sinais de alerta vinham se acumulando há meses, mas eu os interpretava como desafios temporários e não como uma preparação sistemática para meu descarte. Caminhei com cuidado até a cozinha, evitando a cerâmica quebrada, e peguei produtos de limpeza debaixo da pia. Os movimentos familiares de juntar papel toalha e limpador de chão me deram uma estabilidade temporária. Meu marido zombou de mim na festa de promoção dele. Ela é só um troféu da minha fase ruim. Todos riram. Na manhã seguinte, seu novo chefe chegou em um Rolls-Royce comigo no banco de trás. Observei-o sorrir, completamente alheio à surpresa que o aguardava. Ele não fazia ideia de quem realmente controlava tudo. Fiquei paralisado do lado de fora da porta do escritório de Leonard. Minha mão correu para bater quando o ouvi falando com alguém ao telefone. A festa hoje à noite é perfeita. Vou deixar claro que já superei essa fase da minha vida, incluindo minha esposa. Hora de me atualizar para alguém que esteja à altura do meu sucesso. Minha xícara de café escorregou da minha outra mão, caindo no chão de madeira que eu havia polido na manhã anterior, destruindo assim como minha compreensão do nosso casamento. Os fragmentos de porcelana espalhavam-se pela madeira reluzente, cada pedaço refletindo a luz do sol da tarde que entrava pela nossa janela saliente. Olhei para a bagunça, minha mente se esforçando para processar o que eu acabara de ouvir. 7 anos de casamento reduzidos a uma fase que precisava ser melhorada. O café cuidadosamente preparado que eu havia levado para ele, 2 colheres de açúcar e um pouco de creme exatamente como ele preferia, agora criava uma mancha marrom espalhada no chão que eu havia passado uma hora aperfeiçoando. A voz de Leonard continuou através da pesada porta de carvalho, casual e confiante. Confie em mim, Marcos, o anúncio desta noite preparará o cenário perfeitamente. Já escolhi o vestido azul marinho para ela usar. Faz com que ela pareça apropriadamente grata, mas não em busca de atenção. Quando eu terminar meu discurso, todos entenderão que homens de sucesso às vezes precisam. Minha compreensão do nosso relacionamento não poderia ser polida de volta à sua condição anterior. A mancha que as palavras de Leonard haviam criado em minha mente se provaria muito mais permanente do que café derramado no piso de madeira. Descartei os pedaços de cerâmica quebrados e devolvi os produtos de limpeza aos seus devidos lugares. A cozinha estava exatamente como antes de eu tentar levar o café da tarde para Leonard. Mas eu estava fundamentalmente transformada, carregando consigo um conhecimento que alteraria todas as nossas interações subsequentes. A mulher que acordara naquela manhã, acreditando na autenticidade do seu casamento, não existia mais. Em seu lugar, estava alguém que entendia que amor e lealdade não eram moedas recíprocas na economia emocional de Leonard. A festa desta noite ocorreria conforme o planejado, mas eu compareceria como um participante informado e não como uma vítima inconsciente de sua crueldade calculada. Os convidados da festa começaram a chegar pontualmente às 18 horas, suas vozes enchendo o saguão com conversas animadas sobre a notável conquista de Leonard. Eu me movia pela casa como uma atriz que havia esquecido suas falas, cumprimentando cada casal com um calor mecânico, enquanto a consciência da traição planejada por Leonard queimava em meu peito como veneno engolido. Cheryl, você deve estar tão orgulhosa, disse Patricia Blackwell, efusivamente, sua mão perfeitamente cuidada apertando meu braço com um entusiasmo teatral. A promoção do Leonard é uma notícia maravilhosa para vocês dois. Consegui dar um sorriso que parecia esculpido em pedra. Somos muito gratos por esta oportunidade. Atrás do ombro de Patrícia, avistei Leonard saindo de seu escritório. A ligação foi encerrada.
Ele vestia seu terno cinza escuro com a confiança de um homem que acabará de finalizar os detalhes da destruição pública de sua esposa. Quando nossos olhares se encontraram na sala de estar lotada, ele piscou para mim com o que eu sempre interpretei como uma conspiração amorosa. Agora eu entendia que era o sinal entre o carrasco e o condenado. Marcus Webb chegou elegantemente atrasado, com seus cabelos prateados brilhando sob o nosso lustre enquanto abraçava Leonard com a familiaridade de dois conspiradores. Conversavam em voz baixa perto da lareira. A conversa era pontuada por olhares significativos em minha direção. Fingi ajustar os arranjos de flores enquanto me esforçava para captar fragmentos da conversa deles. Tudo pronto? Perguntou Marcus, sua voz quase inaudível em meio à conversa da festa. Leonard acenou com a cabeça em direção ao pequeno pódio que eu havia arrumado ao lado do nosso piano de cauda. Ela mesma escolheu o lugar perfeito. A ironia é linda. Minhas mãos tremiam ao pegar uma margarida caída, lembrando-me do cuidado com que havia posicionado o pódio para garantir que o discurso de Leonard fosse visível de todos os cantos da nossa sala de estar. Eu queria que nossos convidados testemunhassem seu momento de triunfo dos melhores ângulos possíveis. Em vez disso, inadvertidamente, criei um palco para minha própria humilhação. Margaret Winters apareceu ao meu lado, com seu vestido azul claro impecável como sempre. Você se superou com os arranjos esta noite, Cheryl, mas estou surpresa por não ter combinado seu vestido com as flores. Azul marinho parece um tanto sóbrio para uma celebração como essa. O comentário me atingiu como um golpe físico. Margaret sabia. A ênfase cuidadosa na minha escolha de vestido, o leve sorriso irônico nos cantos da boca, a maneira como seu olhar se demorava na minha roupa com uma avaliação calculista. Leonard não limitou seus planos a Marcus Webb. Outras esposas aparentemente estavam cientes da agenda de entretenimento daquela noite. Leonard escolheu esse vestido especificamente, respondi, testando o conhecimento que eles tinham em comum. Que gentileza da parte dele se interessar tanto pela sua aparência, respondeu Margaret, com um tom carregado de significado. Os homens apreciam quando nos apresentamos adequadamente em ocasiões importantes. A conversa continuou à minha volta à medida que mais convidados chegavam, mas eu me sentia cada vez mais distante de suas animadas discussões sobre progressão na carreira e ascensão social. Todos pareciam possuir informações que eu não tinha, participando de uma performance elaborada, onde eu era o único a desconhecer meu papel. Leonard tilintou a faca contra a taça de champanhe precisamente às 8 horas, chamando a atenção com o ritmo treinado de alguém que havia ensaiado o momento exaustivamente. A sala ficou em silêncio, exceto pelo jazz suave que vinha do nosso sistema de som, que de repente pareceu inapropriadamente animado para o que estava prestes a acontecer. Amigos, colegas, vizinhos, começou Leonard, sua voz ecoando suavemente pela sala de estar. Obrigado por se juntarem a mim e a Cheryl esta noite para celebrar este marco incrível na minha carreira. Fiquei perto da porta da cozinha, exatamente onde eu havia me posicionado inúmeras vezes durante nossos jantares, o local que oferecia fácil acesso para refrescos e pegar mais comida sem interromper as conversas. O olhar de Leonard me encontrou do outro lado da sala lotada com precisão de laser, e senti aquele arrepio familiar de reconhecimento que me atingiu pela primeira vez do lado de fora das portas de seu escritório. Há 7 anos, eu não era ninguém, continuou ele, com a confiança aumentando a cada palavra. Um vendedor esforçado, com grandes sonhos e sem contatos. Tomei algumas decisões questionáveis durante aquele período desesperador. A sala permaneceu em silêncio, mas notei mudanças sutis na postura dos convidados enquanto eles se preparavam para a revelação. Margaret Winters posicionou-se ligeiramente atrás do meu ombro esquerdo. Patricia Blackwell aproximou-se do meu lado direito. Marcus Webb observava do outro lado da sala com a atenção concentrada de alguém à espera de um sinal específico. Inclusive casar com uma mulher que representava aquela fase específica da minha vida, disse Leonard, com os olhos fixos nos meus. Uma fase ruim, por assim dizer. O riso que rompeu pareceu violência física. O riso das pessoas que eu havia acolhido em nossa casa me atingiu como tapas individuais no rosto. O som parecia vir de todas as direções, envolvendo-me com a diversão cruel de amigos que aparentemente esperavam por aquele momento há semanas. A mão de Margaret pousou no meu braço com o que ela provavelmente imaginou ser conforto, mas seus olhos brilhavam com o brilho inconfundível de alguém testemunhando um drama social de primeira qualidade se desenrolar em tempo real. Ao meu redor, rostos familiares se transformaram em algo estranho e hostil.
A senhora Henderson, da rua abaixo, cobriu a boca em choque fingido, enquanto seus ombros tremiam com risadinhas contidas. Tom Bradley, ex-colega de quarto de Leonard na faculdade, ergueu sua taça de champanhe no que pareceu ser um brinde comemorativo à minha destruição pública. Agora que alcancei o sucesso que sempre soube que era possível, continuou Leonard, encorajado pela resposta entusiasmada. Talvez seja a hora de considerar o que um homem na minha posição realmente precisa. Uma parceira de verdade que possa igualar minhas conquistas, em vez de me lembrar diariamente de onde vim. A taça de champanhe escorregou dos meus dedos, espatifando-se no piso de madeira com um som que interrompeu momentaneamente o riso renovado. O cristal se estilhaçou em inúmeros fragmentos, e um líquido âmbar se espalhou pela madeira que eu havia polido com perfeição poucas horas antes. Mas mal notei a bagunça aos meus pés, atordoada demais com a natureza sistemática da difamação de reputação do meu marido. Não foi um momento espontâneo de cruel honestidade. Leonard havia elaborado essas palavras com a mesma atenção cuidadosa que dedicava às suas apresentações trimestrais. Cada frase havia sido calculada para o máximo impacto. Cada pausa, cronometrada para criar tensão dramática. A festa de promoção que eu havia planejado com tanto cuidado e dedicação havia se transformado no palco da minha completa destruição social. Ai, meu Deus, sussurrou Patrícia ao meu lado, com a voz alta o suficiente para garantir que os convidados próximos pudessem ouvir sua preocupação teatral. Você está se sentindo bem, Cheryl? Você parece um pouco pálida. Fiquei olhando para os cacos de vidro aos meus pés, cada fragmento refletindo a luz do lustre como pequenos olhos acusadores. A festa continuou ao meu redor como se nada de significativo tivesse acontecido. As conversas retomaram seu ritmo animado enquanto eu permanecia paralisada diante dos destroços do meu casamento e da minha dignidade. Leonard desceu do pódio sob aplausos entusiasmados, aceitando felicitações e tapinhas nas costas dos colegas que o tinham visto descartar a esposa como se fosse um móvel antigo. Ele se moveu pela multidão com a confiança tranquila de alguém que concluiu com sucesso uma tarefa difícil, mas necessária. Pedi licença e fui até o lavabo, andando com cuidado em volta dos cacos de vidro enquanto os convidados se afastavam para criar um caminho marcado por uma pena mal disfarçada e um fascínio voyeurístico. A porta do banheiro fechou-se atrás de mim como a tampa de um caixão, abafando a celebração contínua da minha execução pública. A luz fluorescente revelou uma estranha no espelho, uma mulher de olhos fundos cuja maquiagem cuidadosamente aplicada não conseguia camuflar a devastação estampada em suas feições. Pela primeira vez em anos, me permiti chorar sem restrições. Soluços profundos e angustiantes emergiram de um lugar que eu havia mantido fechado desde a infância. Saí do banheiro 20 minutos depois, com o rosto cuidadosamente reparado com maquiagem da bolsa, embora nada pudesse realmente disfarçar a devastação nos meus olhos. A festa estava no auge da energia. Os convidados se aglomeravam em torno de Leonard enquanto ele se deleitava com os parabéns e tapinhas nas costas dos colegas que o tinham visto descartar a esposa como se fosse um móvel velho. Lá está ela, anunciou Patrícia Blackwell com um brilho teatral enquanto eu me aproximava da sala de estar. Estávamos contando ao Leonard como ele tem sorte de ter uma esposa tão solidária durante essa transição. A palavra transição pairava no ar como fumaça. Suas implicações eram cristalinas para todos os presentes, exceto, presumivelmente, para mim. Assenti mecanicamente, aceitando a simpatia condescendente deles enquanto Leonard continuava sua animada discussão sobre suas novas responsabilidades e perspectivas futuras emocionantes. O resto da noite passou em meio a uma névoa de sorrisos forçados e conversas vazias. Eu me movia pela casa como um fantasma assombrando a própria vida, enchendo copos e recolhendo pratos vazios, enquanto os convidados me lançavam olhares de pena e me encorajavam cuidadosamente sobre novos capítulos e recomeços. Cada interação parecia um pequeno funeral, lamentando a morte da mulher que eu havia sido poucas horas antes. Às 10 horas, o último hóspede foi embora, deixando para trás garrafas de champanhe vazias e o cheiro persistente de perfume e loção pós-barba. Leonard cantarolava contente enquanto ajeitava a gravata e verificava sua aparência no espelho do corredor, aparentemente satisfeito com a execução bem-sucedida de seu plano naquela noite. Pronto para ir? Ele perguntou, balançando as chaves do carro com a confiança casual de alguém cujo mundo permanecia exatamente como ele preferia. O caminho até nossa casa transcorreu em um silêncio sufocante. Leonard insistira que ficássemos no hotel do centro naquela noite para evitar dirigir depois de beber, mas agora as ruas familiares do subúrbio pareciam estranhas e ameaçadoras na escuridão.
Ele cantarolava junto com a estação de rock suave, ocasionalmente batendo no volante no ritmo, completamente alheio à carnificina emocional que acontecia a 3 pés de distância dele. Nossa casa colonial se materializou sob os fachos dos faróis, sua fachada branca brilhando como ossos esbranquiçados na escuridão. A estrutura que eu antes considerava nosso santuário agora parecia estranha e hostil. Cada detalhe arquitetônico cuidadosamente escolhido servia como um doloroso testemunho de sonhos que Leonard acabará de declarar publicamente obsoletos. A varanda envolvente onde passei inúmeras noites de verão lendo enquanto Leonard trabalhava até tarde parecia um palco montado para uma vida que não existia mais. Ele estacionou na nossa entrada familiar com facilidade, como que em prática. O carro era automático depois de 7 anos de rotinas compartilhadas. O abridor da porta da garagem zumbiu, revelando o espaço organizado onde eu havia organizado ferramentas e decorações natalinas com a mesma atenção meticulosa que dedicava a todos os aspectos da nossa vida doméstica. Até a garagem refletia meus esforços para criar uma ordem perfeita. Cada item tinha seu lugar designado a serviço da nossa existência em comum. Leonard assobiou baixinho quando entramos pelo vestíbulo, pendurando suas chaves no gancho que eu havia instalado ao lado da porta. A casa tinha um leve aroma das velas de baunilha que eu acendera antes da chegada dos convidados. Um aroma que antes representava aconchego e hospitalidade, mas agora me parecia enjoativo e falso. Ótima festa hoje à noite, comentou ele, afrouxando a gravata de seda enquanto estávamos na entrada, onde havíamos recebido familiares e amigos durante 7 anos de casamento. Acho que todos realmente entenderam a mensagem sobre seguir em frente. Encarei-o, buscando em seu rosto qualquer sinal de consciência da magnitude do que acabará de fazer. Sua expressão permaneceu agradável e satisfeita, como a de um homem que concluiu com sucesso uma apresentação de negócios desafiadora, porém necessária. Como você pôde me humilhar daquele jeito na frente de todo mundo que a gente conhece? Finalmente consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Leonard fez uma pausa enquanto tirava as abotoaduras, genuinamente surpreso com a minha pergunta. Te humilhar, Cheryl? Eu estava sendo sincero sobre o meu crescimento como pessoa. Você certamente entende que pessoas de sucesso às vezes precisam fazer escolhas difíceis sobre suas vidas pessoais. Sua desconsideração casual do nosso casamento, considerando uma escolha difícil em vez de um compromisso sagrado, foi mais profunda do que qualquer insulto público. O homem parado em nosso hall de entrada tinha pouca semelhança com a pessoa por quem eu havia me apaixonado uma década antes. Que Leonard possuía sonhos que compartilhávamos, ambições que me incluíam, em vez de me excluir. Este é o nosso casamento, Leonard. 7 anos construindo uma vida juntos. Como isso pode ser apenas uma fase que você superou? Ele terminou de tirar as abotoaduras e as colocou no pequeno prato que eu havia posicionado na mesa de entrada especificamente para esse fim. Cada detalhe da nossa organização doméstica refletia minha atenção às suas preferências e conforto. No entanto, ele falava do nosso relacionamento como se fosse um acordo comercial que não atendia mais aos seus interesses. Olhe ao redor, Cheryl, disse ele, gesticulando em direção ao nosso espaço de convivência cuidadosamente decorado. Veja o que eu conquistei. Veja para onde estou indo profissionalmente. Agora, olhe para as esposas dos homens com quem trabalho. Olhe para elas de verdade. O que elas trazem para seus casamentos além de sorrisos de apoio? Suas palavras me forçaram a confrontar uma verdade que eu vinha evitando desesperadamente há meses. Margaret Vinter tinha um MBA da Wharton e prestava consultoria para grandes corporações. Patricia Blackwell havia construído um negócio de design de interiores de sucesso que complementava os investimentos imobiliários do marido. Até mesmo Sarah Tin, a colega mais jovem de Leonard, possuía diplomas avançados e credenciais profissionais que, em vez de limitar, reforçavam a posição social do parceiro. Passei 7 anos apagando sistematicamente todos os aspectos da minha identidade que pudessem competir com as ambições de Leonard. Meu próprio diploma universitário em comunicação acumulava poeira enquanto eu me concentrava em criar o ambiente doméstico perfeito para o sucesso dele. Meus antigos interesses em escrita e organizações comunitárias foram gradualmente abandonados em favor de atividades que apoiavam seu networking profissional. Cercado por evidências tangíveis da vida na qual eu havia investido todo o meu ser para criar, experimentei a chocante percepção de que em algum lugar durante esse processo gradual de autossacrifício, eu havia desaparecido completamente como indivíduo. A mulher com quem Leonard se casou possuía seus próprios sonhos e capacidades,
mas ela foi metodicamente apagada para dar espaço ao ego crescente dele. Eu apoiei todos os seus objetivos, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Organizei sua vida, cuidei da nossa casa, entretive seus colegas e nunca reclamei de colocar sua carreira acima de tudo. E eu sou grato por isso, respondeu Leonard com o tom condescendente que usaria com uma secretária prestativa. Mas gratidão não significa que eu tenha que fingir que somos iguais agora. Você cumpriu seu propósito, Cheryl. Você me ajudou a superar a fase difícil da minha carreira. Mas agora preciso de algo diferente. A frieza clínica da sua avaliação me deixou sem palavras. Nosso casamento havia sido reduzido a uma transação comercial, na mente dele, com utilidade claramente definida, que simplesmente expirou junto com a necessidade dele pelos meus serviços. Leonard dirigiu-se para as escadas, aparentemente considerando nossa conversa encerrada. Estou cansado. Amanhã vai ser um dia agitado com reuniões de transição e sessões de planejamento estratégico. Tente dormir um pouco. Ele desapareceu escada acima, deixando-me sozinha na entrada da casa que supostamente havíamos construído juntos. O silêncio pressionava meus ouvidos como água, denso e sufocante. Cada objeto familiar ao meu redor parecia zombar da mulher ingênua que acreditara em parceria e respeito mútuo. Caminhei lentamente até o nosso quarto, onde Leonard já vestia o pijama com a eficiência casual de alguém cuja consciência permanecia perfeitamente tranquila. Ele se acomodou na cama e pegou o celular, rolando mensagens e e-mails como se nada de significativo tivesse acontecido naquela noite. Sozinhos no banheiro da suíte, encarei meu reflexo enquanto removia a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado para a comemoração dele. A mulher no espelho parecia vazia e desconhecida, seus olhos carregando um conhecimento que mudaria para sempre a forma como ela se movimentava pelo mundo. Eu precisava ouvir uma voz da vida que havia abandonado quando escolhi o casamento em vez da independência. Minha irmã Emma sempre representou o caminho não trilhado, a mulher que priorizava a carreira em detrimento do conforto doméstico. Às 11 horas, horário do Pacífico, ela ainda estaria acordada em seu apartamento em Los Angeles, provavelmente revisando os autos para as audiências judiciais do dia seguinte. O telefone tocou 2 vezes antes que sua voz familiar atendesse. Cheryl? Está tarde. Está tudo bem? Não está tudo bem. Sussurrei ao telefone, com a voz embargada pelas palavras que eu vinha guardando havia 3 meses. Emma, o Leonard disse coisas esta noite que eu não consigo desdizer. Ele chamou nosso casamento de sua fase ruim na frente de todos que conhecemos. Emma inspirou fundo e se estendeu por 4.800 quilômetros. Ele disse o quê? Repeti o discurso de Leonard palavra por palavra, e cada frase foi tão cortante na segunda vez. Emma permaneceu em silêncio por um longo momento, e eu consegui imaginá-la em seu elegante apartamento em Los Angeles, provavelmente andando de um lado para o outro entre suas janelas do chão ao teto enquanto sua mente jurídica processava as implicações do que eu havia descrito. Cheryl, ouça-me com atenção. Você tem uma escolha a fazer. Pode deixar que isso a destrua ou pode usá-lo como combustível. Mas se escolher a segunda opção, precisa estar preparada para a guerra. A palavra guerra alojou-se no meu peito como uma farpa, afiada e estranha. Eu nunca havia considerado revidar contra Leonard. Todo o meu casamento fora construído com base em acomodação e apoio, em facilitar o caminho dele em vez de criar obstáculos. Aquela conversa com Emma se tornou minha tábua de salvação durante os meses sombrios que se seguiram. Porque 3 semanas após sua comemoração triunfal de promoção, o novo mundo de Leonard começou a ruir ao seu redor. O telefonema chegou numa manhã de terça-feira, enquanto eu regava as ervas da cozinha. Leonard atendeu com sua habitual confiança profissional, mas observei seu rosto se transformar enquanto ouvia a voz do outro lado da linha. Como assim? Reestruturação, disse ele, com a voz subindo uma oitava. Acabei de começar neste cargo. Minhas avaliações de desempenho têm sido excelentes. Coloquei o regador de lado e cheguei mais perto o suficiente para ouvir o discurso corporativo fluindo pelo telefone sobre decisões difíceis, realidades econômicas e o dimensionamento correto da organização. O rosto de Leonard empalideceu e depois ficou vermelho de pânico crescente. Isso é sobre a conta Henderson, não é? Alguém anda espalhando mentiras sobre a minha condução daquela situação. A conversa continuou por mais 10 minutos, mas o resultado ficou claro pelo tom cada vez mais desesperado de Leonard. Morrison & Associates estava demitindo-o com efeito imediato.
A promoção que ele havia comemorado tão publicamente, o sucesso que ele havia usado para justificar minha humilhação, evaporaram em um único telefonema. Leonard desligou e ficou paralisado na nossa cozinha, ainda de pijama, às 11 da manhã. Por um instante, a vulnerabilidade transpareceu em seu rosto, e senti um impulso automático de confortá-lo. Mas então ele me olhou com olhos cheios de acusação. A culpa é sua, disse-ele baixinho. Seu desempenho patético na festa. O jeito como você me envergonhou na frente dos meus colegas. Eles provavelmente acham que eu não consigo nem cuidar da minha própria casa. A injustiça da acusação me tirou o fôlego. Eu havia suportado sua humilhação pública com a maior elegância possível, continuado a bancar a anfitriã perfeita mesmo enquanto meu casamento se desintegrava ao meu redor. No entanto, de alguma forma, minha reação à sua crueldade se tornou a causa de seu fracasso profissional. Aquele momento marcou o início de 3 meses de guerra psicológica em nossa própria casa. Leonard passava os dias enviando currículos para o mercado de trabalho indiferente, enquanto as noites catalogavam meus fracassos com precisão científica. Segundo sua análise, minha incapacidade de fazer networking eficaz lhe custou contatos valiosos. Minha falta de sofisticação o envergonhava em eventos corporativos. Minha própria existência servia como um lembrete constante de seu revés temporário, em vez de apoiá-lo em seu retorno ao sucesso. Vejam a Margaret Winters, ele dizia durante nossas conversas cada vez mais tensas durante o jantar. Ela apresentou o marido a toda a diretoria da Carilli Industries. Aquela mulher sabe como aproveitar situações sociais para progredir profissionalmente. Eu queria lembrá-lo de que Margaret tinha um MBA da Wharton e mantinha seu próprio escritório de consultoria, mas destacar suas credenciais só atrairia mais críticas às minhas próprias conquistas acadêmicas abandonadas. Em vez disso, absorvi suas reclamações em silêncio, cada uma delas acrescentando peso à crescente convicção de que eu era de fato a esposa inadequada que ele descrevia. Nosso círculo social, antes uma fonte de comunidade e pertencimento, tornou-se um território traiçoeiro, onde cada interação carregava o potencial de humilhação. O churrasco da vizinhança na casa dos Patterson se transformou em um martírio de olhares de simpatia e perguntas cuidadosamente formuladas sobre a situação de Leonard. Margaret e Patrícia me trataram com uma mistura de superioridade e falsa simpatia que tornava qualquer conversa excruciante. Alguma pista promissora? Perguntou Patrícia com uma preocupação teatral enquanto estávamos perto da mesa de sobremesas, sua voz alta o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Deve ser muito estressante para vocês dois durante esse período de transição. A palavra transição se tornou um código para o desemprego de Leonard, uma maneira educada de discutir seu fracasso sem reconhecer sua permanência. Sorri e ofereci vagas garantias sobre suas excelentes perspectivas enquanto contava internamente os minutos até podermos ir embora. O comportamento de Leonard nesses eventos tornou-se cada vez mais errático. Ele dominava as conversas sobre tendências de negócios das quais não participava mais, oferecendo análises de setores nos quais suas opiniões não tinham peso. Suas tentativas desesperadas de manter a relevância tornaram-se dolorosas de testemunhar. Mesmo assim, ele me culpava por sua inabilidade social. Você ficou parado como uma estátua, criticou ele após o churrasco em Patterson. Você poderia ter mencionado minhas possibilidades de consultoria, falado sobre meus insights estratégicos. Em vez disso, me fez parecer um homem cuja própria esposa não acredita em suas capacidades. Comecei a recusar convites sociais, preferindo o isolamento ao constrangimento público. Mas a solidão da nossa casa vazia só aumentava as críticas de Leonard e meu próprio sentimento crescente de inutilidade. A mulher que antes acreditava em seu valor como parceira e companheira começou a questionar se a avaliação de Leonard sobre suas inadequações poderia ser precisa. Numa tarde particularmente difícil, enquanto Leonard participava de mais um evento de networking que não daria em nada, decidi organizar os armários do nosso quarto. A tarefa sem sentido de separar roupas e dobrar lençóis proporcionou um escape temporário da tensão constante que havia invadido cada canto da nossa casa. No fundo do meu armário, atrás de caixas de enfeites natalinos, descobri um recipiente que não abria há anos. Lá dentro, havia artefatos da mulher que eu era antes do casamento consumir minha identidade. Fotografias da faculdade me mostrando rindo com amigos. Meus olhos brilhando de esperança e ambição. Certificados acadêmicos reconhecendo conquistas que Leonard nunca havia reconhecido. Cartas de colegas de quarto e de classe que me conheciam como indivíduo, e não como metade de um casal.
Entre esses tesouros, encontrei um cartão de visita que fez meu coração disparar. Dona Richardson, minha ex-colega de quarto na faculdade, o havia me dado anos atrás, durante um breve almoço. Lembrei-me do seu entusiasmo em lançar sua empresa de consultoria, da sua confiança em construir algo significativo no mundo corporativo. Na época, eu estava absorta demais no meu papel de esposa de Leonard para prestar atenção às suas conquistas profissionais. O elegante cartão A estava como sócia principal da Richardson & Associates, com escritórios no distrito comercial do centro da cidade. Eu me perguntava que tipo de mulher Dona havia se tornado, se ela havia conseguido construir a carreira de sucesso que sempre imaginou. Pela primeira vez em meses, senti curiosidade sobre algo além da minha própria miséria. A voz de Leonard ecoou escada acima enquanto ele voltava do seu evento de networking, seu tom já ríspido de decepção antes mesmo de entrar em casa. Mais uma tarde de rejeição e falso incentivo havia terminado previsivelmente. Em breve, ele estaria catalogando as maneiras pelas quais eu havia falhado em apoiar seus esforços, analisando como minhas deficiências continuavam a sabotar suas perspectivas. Guardei o cartão de visita de Dona no meu porta-joias, escondendo-o entre brincos e colares que eu raramente usava. O pequeno ato de esconder me fez sentir culpada e emocionante ao mesmo tempo, como reivindicar uma parte secreta de mim que Leonard não podia criticar ou diminuir. Naquela noite, enquanto Leonard dormia ao meu lado com o peso exausto de um homem cujos sonhos estavam desmoronando, olhei para o teto e me perguntei se o conselho de Emma sobre escolher a guerra em vez da destruição poderia ser mais do que apenas apoio fraternal. Pela primeira vez desde aquela festa devastadora, comecei a considerar a possibilidade de que a avaliação de Leonard sobre minha inutilidade pudesse estar errada. 2 semanas se passaram antes que eu tivesse coragem de pegar o cartão de visita da Dona na minha caixa de joias. Leonard tinha saído para mais um café da manhã inútil de networking, seu ritual diário de decepção disfarçado com seu melhor terno e otimismo desesperado. A casa parecia diferente na sua ausência, menos sufocante, como se as próprias paredes pudessem finalmente expirar. Segurei o elegante cartão entre os dedos, estudando as letras em relevo que formavam Richardson & Associates. O peso profissional disso contrastava fortemente com a minha realidade atual de listas de compras e rotinas de manutenção doméstica. Minha colega de quarto da faculdade havia construído algo substancial enquanto eu aperfeiçoava a arte da invisibilidade doméstica. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número. A voz firme da recepcionista atendeu no segundo toque. Richardson & Associates, como posso encaminhar sua ligação? Gostaria de falar com Dona Richardson, por favor. Esta é Cheryl Manning, uma velha amiga da faculdade. A música de espera pareceu uma eternidade. Quase desliguei 2 vezes, convencido de que Dona estaria ocupada demais ou bem-sucedida demais para se lembrar da garota quieta com quem dividia o quarto uma década antes. Mas então sua voz surgiu do outro lado da linha, calorosa e inconfundivelmente familiar. Cheryl Manning? Eu estava pensando em você na semana passada, quando vi um artigo sobre desenvolvimento suburbano na sua região. Como vai, querida? O carinho quase me fez chorar. Quando foi a última vez que alguém falou comigo com afeto genuíno, em vez de obrigação ou irritação? Eu sou complicada, admiti, as palavras saindo sem que eu pudesse impedi-las. Dona, preciso de conselhos. Minha vida se tornou algo que não reconheço e não sei como consertar. Conte-me tudo, disse ela sem hesitar. E eu pude ouvi-la se acomodando na cadeira, me dando toda a sua atenção de um jeito que Leonard não fazia há anos. A história inteira me veio à tona. A humilhação pública de Leonard na festa de promoção, sua subsequente perda de emprego, os meses de guerra psicológica que transformaram nossa casa em um campo de batalha onde eu era tanto prisioneiro quanto alvo. Dona ouviu sem interromper, ocasionalmente emitindo sons simpáticos que me deixavam saber que ela estava processando cada detalhe. E agora ele me culpa por tudo, terminei, com a voz quase num sussurro. Ele diz que sou a razão pela qual a carreira dele está estagnada, que o envergonho socialmente, que não sou o tipo de esposa que um homem de sucesso precisa. O silêncio se estendeu por vários segundos antes de Dona falar, e quando fez, sua voz carregava a dureza que eu lembrava dos nossos debates na faculdade. Cheryl, deixa eu te perguntar uma coisa. O Leonard sabe sobre o seu diploma em comunicação? Sobre o seu trabalho no jornal da universidade? Sobre aquele estágio que você fez na prefeitura? Pesquei, surpresa.
Eu tinha me esquecido de que Dona sabia dessas conquistas, feitos que Leonard nunca se dera ao trabalho de descobrir, apesar de 7 anos de casamento. Ele nunca perguntou, eu disse calmamente. Claro que não. Homens como Leonard não perguntam porque não querem saber. Eles precisam que você seja pequeno para que eles se sintam grandes. Sua voz ficou pensativa. Sabe, estávamos procurando alguém com exatamente a sua formação. Comunicação estratégica, gestão de relacionamento, coordenação de projetos. A vaga ficou aberta na semana passada. Meu coração parou. Dona, eu não poderia te pedir para. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Mas Cheryl, isso precisa ser tratado com muito cuidado. Leonard nunca poderá saber que você esteve envolvida nos preparativos. O orgulho dele tornaria impossível para ele aceitar o cargo. E, mais importante, você perderia toda a vantagem. A palavra alavancagem me deu um choque. Eu nunca tive influência no meu casamento, nunca sequer considerei isso uma possibilidade. O que exatamente você está sugerindo? Perguntei. Encontre-me para almoçar amanhã. No Meridian Grill, no centro, ao meio-dia. Precisamos discutir isso pessoalmente. Concordei antes que perdesse a coragem. Depois, passei o resto da manhã em um estado de excitação ansiosa que não sentia desde a faculdade. A perspectiva de conhecer Dona, de retornar a um mundo onde meus pensamentos poderiam ter importância, parecia me preparar para uma viagem a um país estrangeiro onde eu já havia sido fluente, mas havia esquecido o idioma. No dia seguinte, contei ao Leonard que ia almoçar com uma antiga amiga da faculdade, omitindo cuidadosamente o sobrenome e o status profissional de Dona. Ele mal levantou os olhos do laptop, absorto demais na busca por emprego para se importar com minhas atividades sociais. O Meridian Grill ocupava o último andar de um reluzente prédio de escritórios no distrito financeiro. Eu me sentia mal vestido, apesar de usar meu melhor blazer, cercado por mulheres em ternos caros que se moviam com a confiança de quem controla seus próprios destinos. Dona chegou exatamente ao meio-dia, e eu a reconheci imediatamente, apesar do corte de cabelo estilo Chanel sofisticado e do vestido azul marinho sob medida, que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal para compras. Ela me abraçou calorosamente, e senti um toque de perfume caro que falava de sucesso e autoconfiança. Você está exatamente igual, ela mentiu gentilmente, embora seus olhos refletissem nas mudanças que 7 anos me diminuindo haviam causado. Estávamos sentados a uma mesa com vista para a cidade. A vista abrangia os bairros suburbanos onde eu passava meus dias organizando a vida de Leonard e absorvendo suas críticas. Daquela altura, essas preocupações pareciam distantes e administráveis. Conte-me sobre Richardson & Associates, eu disse depois que fizemos o pedido. O rosto de Dona se iluminou com orgulho genuíno. Começamos há 5 anos com 3 funcionários em um escritório emprestado. Agora, temos 42 pessoas e clientes em 6 estados. Somos especializados em reestruturação organizacional e comunicação estratégica, ajudando empresas a navegar por grandes transições. O paralelo com a minha própria situação não me passou despercebido. Eu certamente precisava de uma grande transição de navegação. A vaga que mencionei seria perfeita para alguém com a sua experiência, continuou Dona. Gestão de relacionamento corporativo com foco em ajudar executivos a se integrarem a novas estruturas organizacionais. A faixa salarial é de 60 mil a 80 mil, dependendo da experiência. Os números me deixaram tonto. Leonard nunca havia compartilhado detalhes específicos sobre nossas finanças, cuidando de todas as decisões financeiras sozinho, mas eu sabia que aquela faixa etária representava uma renda significativa sob qualquer ponto de vista. Dona, não trabalho há 7 anos. Minha confiança está completamente abalada. Não sei se me lembro bem de como atuar em um ambiente profissional. Ela se inclinou para a frente, com os olhos cinzentos intensos. A confiança é uma habilidade como qualquer outra. Ela pode ser reconstruída com prática e sucesso. Mas primeiro, precisamos ajudar Leonard a se recuperar para que você tenha espaço de manobra. Durante a hora seguinte, Dona delineou um plano elegante e ao mesmo tempo ardiloso. O currículo de Leonard seria estrategicamente posicionado para destacar exatamente as qualificações que sua empresa precisava para o cargo de diretor regional. Sua experiência em vendas e relacionamento com clientes seria apresentada como uma experiência inestimável na gestão de projetos de reestruturação corporativa.
Mais importante ainda, sua descoberta dessa oportunidade pareceria mera coincidência. Ele receberá uma ligação da nossa chefe de recrutamento na semana que vem, explicou Donna. Ela dirá que o currículo dele foi altamente recomendado por redes profissionais. Ele nunca suspeitará do seu envolvimento. Enquanto ela falava, senti partes adormecidas da minha mente despertando. As habilidades de pensamento analítico que me renderam reconhecimento acadêmico na faculdade, as habilidades de planejamento estratégico que usei para coordenar o avanço profissional de Leonard, a satisfação que vinha de resolver problemas complexos por meio de raciocínio cuidadoso. Eu havia me esquecido de como gostava de desafios intelectuais que iam além do planejamento de refeições e da gestão da agenda social. Por que você está disposto a fazer isso por mim? Perguntei. Donna sorriu. Mas havia aço por trás do calor porque eu me lembro da mulher que você era na faculdade. Brilhante, ambiciosa, capaz de qualquer coisa que você se propusesse a fazer. Essa mulher ainda está aí, Cheryl. Ela só foi soterrada por anos ouvindo que ela não importava. A viagem para casa foi diferente, como se as ruas familiares do subúrbio me levassem a um destino que eu nunca tinha visitado antes. Imaginei a empolgação de Leonard ao receber um telefonema inesperado da Richardson & Associates, sua gratidão pelo que parecia ser uma reviravolta milagrosa. Ele jamais suspeitaria que sua esposa, supostamente inútil, havia orquestrado sua salvação profissional. Pela primeira vez em meses, senti algo que poderia ser esperança crescendo em meu peito. Ou talvez fosse algo mais perigoso do que esperança. Talvez fosse o primeiro gostinho de poder e a percepção inebriante de que eu não era nem de longe tão indefeso quanto Leonard me convencera a acreditar. O telefonema veio exatamente quando Donna havia prometido. Leonard atendeu no segundo toque, com a voz carregada do profissionalismo que ele reservava para potenciais empregadores. Fiquei em pé na pia da cozinha, fingindo lavar a louça enquanto ouvia a parte dele da conversa. Sim, aqui é Leonard Manning, disse ele, endireitando a postura, embora o interlocutor não pudesse vê-lo. Richardson & Associates? Não conheço a sua empresa, mas certamente estou interessado em saber sobre oportunidades. Observei seu reflexo na janela acima da pia enquanto sua expressão mudava de interesse educado para entusiasmo genuíno. Sua mão livre começou a gesticular animadamente, um hábito que demonstrava quando estava realmente envolvido em discussões profissionais. Gerente de contas regional? Parece que usaria minha experiência de forma eficaz, continuou ele, indo em direção ao seu escritório com energia renovada. Quando seria conveniente para uma conversa inicial? A ligação durou 15 minutos, durante os quais a voz de Leonard foi ficando cada vez mais entusiasmada. Quando ele saiu do escritório, estava praticamente radiante de esperança. Cheryl, uma coisa extraordinária acabou de acontecer, anunciou ele, afrouxando a gravata com a confiança casual que eu não via há meses. Uma empresa de consultoria no centro da cidade ligou para falar sobre uma vaga que parece perfeitamente adequada à minha experiência. Disseram que meu currículo foi altamente recomendado por redes profissionais. Sequei as mãos cuidadosamente, com uma expressão de surpresa e apoio no rosto. Que notícia maravilhosa, Leonard! Conte-me sobre a empresa. Richardson & Associates. Eles são especialistas em reestruturação corporativa e comunicação estratégica. A mulher com quem conversei, Donna Richardson, parece incrivelmente perspicaz. Ela mencionou que estão procurando alguém com exatamente a minha combinação de experiência em vendas e habilidades de gestão de relacionamento. O nome saiu de sua boca sem que ele reconhecesse sua importância na minha vida. Donna Richardson era apenas mais uma executiva corporativa para ele, não a colega de quarto da faculdade que dividia meu dormitório e testemunhara minhas conquistas acadêmicas, das quais ele nunca se dera ao trabalho de saber. Você acha que é legítimo? Perguntei, sabendo muito bem que era mais legítimo do que Leonard poderia imaginar. Com certeza. Ela sabia detalhes específicos sobre minha experiência na Morrison & Associates. Mencionou alguns dos relacionamentos com clientes que desenvolvi lá. Não se trata de um caçador de talentos aleatório procurando candidatos. Eles fizeram uma pesquisa. De fato, sim, graças ao briefing detalhado que forneci durante meu almoço estratégico com Donna. Cada aspecto do histórico profissional de Leonard que ela mencionou durante a ligação foi cuidadosamente selecionado para que ele se sentisse valorizado e compreendido. A entrevista estava marcada para a quinta-feira seguinte, nos escritórios do centro da cidade.
Leonard passou os dias seguintes pesquisando a empresa e preparando respostas para as perguntas antecipadas. Seu humor estava mais leve do que eu jamais vira desde a devastadora perda do emprego. Ele até me agradeceu por ter passado sua melhor camisa e escolhido uma gravata apropriada. Gestos de gratidão que se tornaram raros durante seus meses de desemprego e crescente amargura. A manhã de quinta-feira chegou com o sol de outono entrando pelas janelas do nosso quarto. Leonard tomou banho com um cuidado incomum, dedicando tempo extra à sua rotina de higiene enquanto cantarolava baixinho. Preparei o café dele com a mesma atenção aos detalhes que mantive durante todo o nosso casamento. Embora agora o ritual familiar tivesse um significado diferente. Em vez de apoiar o seu sucesso nas sombras, eu orquestrava por canais dos quais ele jamais poderia suspeitar. Deseje-me sorte, disse ele, beijando minha bochecha antes de ir para o carro. A intimidade casual parecia estranha depois de meses de tensão e críticas, mas eu a reconheci como a versão de Leonard de gratidão pelo que ele percebia como meu apoio inabalável durante suas dificuldades profissionais. Você não precisa de sorte, respondi, o que era totalmente verdade, dada a preparação cuidadosa que precedeu esse momento. Ele voltou 3 horas depois, irradiando uma energia que eu não tinha visto desde sua celebração de promoção inicial, antes que tudo tivesse se transformado em meses de desemprego e guerra psicológica em nossa própria casa. Cheryl, ela é brilhante, anunciou ele, pendurando o paletó no armário do corredor com cuidado meticuloso. Dona Richardson é exatamente o tipo de líder empresarial com quem eu sempre sonhei em trabalhar. Perspicaz, totalmente focada em resultados. Ela fazia perguntas que realmente demonstravam sua compreensão das complexas dinâmicas organizacionais. Assenti de forma encorajadora enquanto me lembrava de minhas próprias conversas com Donna, durante as quais ela demonstrou as mesmas qualidades ao desenvolver nossa estratégia para a ressurreição profissional de Leonard. A posição é ainda melhor do que ela descreveu por telefone, continuou Leonard, cada vez mais animado. Gerente de contas regionais com autonomia significativa e potencial de crescimento. A faixa salarial é excelente e eles oferecem benefícios abrangentes, incluindo opções de ações. Os detalhes financeiros foram cuidadosamente calibrados durante o processo de planejamento de Donna. O objetivo era exceder a remuneração anterior de Leonard, mantendo-se dentro dos parâmetros razoáveis de mercado. Sua gratidão seria proporcional à melhora em relação à sua situação atual, tornando-o mais receptivo à oportunidade. Quando você vai receber uma resposta? Perguntei. Ela disse que eles estão tomando decisões rapidamente para esta posição, possivelmente no início da semana que vem. A ligação veio na terça-feira, exatamente como Donna havia previsto. Leonard aceitou a oferta imediatamente, com a voz carregada de entusiasmo genuíno por se juntar ao que ele descreveu como uma organização dinâmica com uma visão real para o futuro. O salário era 30% maior que o cargo anterior, além de benefícios que representavam uma verdadeira segurança financeira para nossa família. Naquela noite, Leonard insistiu em comemorar no Romanos, o restaurante italiano intimista onde havíamos compartilhado nosso primeiro encontro oficial uma década antes. O gesto poderia ter tido um significado emocional real em outras circunstâncias, mas achei difícil me sentir romântica em relação a um jantar para celebrar um sucesso que eu havia orquestrado secretamente. Há novos começos, disse Leonard, erguendo sua taça de vinho sobre a mesa iluminada por velas. Há segundas chances e oportunidades inesperadas. Repeti o brinde dele enquanto pensava na minha própria transformação, e não na sua ascensão profissional. A mulher sentada à sua frente tinha pouca semelhança com a ingênua recém-formada que priorizava o casamento em detrimento da ambição pessoal. Aquela mulher acreditava em parceria e apoio mútuo. Aquela mulher entendia de poder e manipulação estratégica. Leonard se acomodou em seu novo cargo na Richardson & Associates com o entusiasmo de alguém cuja fé em suas próprias capacidades havia sido restaurada pela validação externa. Seus relatórios diários sobre a dinâmica do escritório e o relacionamento com os clientes revelavam um homem que se sentia genuinamente valorizado por suas contribuições profissionais, algo que lhe faltara durante seus últimos meses na Morrison & Associates. Donna conduz reuniões incrivelmente eficientes, ele relatava durante o jantar. Sem perder tempo com política ou burocracia sem sentido. Ela se concentra em resultados e espera o mesmo de todos. Ouvi essas descrições da minha colega de quarto da faculdade com um divertimento distante, notando como o respeito de Leonard pela competência profissional dela contrastava fortemente com sua atitude desdenhosa em relação às mulheres que ele considerava menos talentosas.
Donna conquistara sua admiração por meio do sucesso nos negócios. Enquanto eu permanecia categorizada como a empregada doméstica cujas contribuições eram esperadas em vez de valorizadas. 6 semanas após assumir o novo cargo, Leonard começou a mencionar Saratin com frequência cada vez maior. A associada júnior aparentemente possuía novas perspectivas sobre gestão de relacionamento com clientes e abordagens inovadoras para comunicação estratégica que realmente complementavam minha experiência. Suas descrições das contribuições dela continham um entusiasmo que ele não demonstrava ao discutir meus insights há anos. Você deveria conhecê-la na festa de fim de ano, sugeriu Leonard certa noite. Acho que você a acharia interessante. Ela tem ideias fascinantes sobre a integração entre vida profissional e pessoal para profissionais modernos. A ironia não me passou despercebida. Leonard estava ansioso para me apresentar a jovem cujas realizações profissionais o impressionavam, aparentemente sem perceber que seu interesse pelas habilidades dela revelava seu desrespeito fundamental pelas minhas. A festa de fim de ano chegou em meados de dezembro, realizada em um hotel de luxo no centro da cidade. Usei meu vestido de festa preto e apliquei maquiagem com cuidado, preparando-me para o que provavelmente seria uma noite de observação da atração óbvia de Leonard por sua brilhante jovem colega. Saratin provou ser tudo o que Leonard havia descrito, inteligente, ambiciosa e, infelizmente, ingênua quanto ao verdadeiro caráter de homens casados que elogiavam seu potencial enquanto desprezavam suas esposas como obstáculos à ascensão. Ela falou apaixonadamente sobre a teoria da comunicação estratégica e psicologia organizacional, demonstrando exatamente o tipo de engajamento intelectual que Leonard desejava, mas nunca havia esperado de mim. Observei-o durante a conversa, notando a maneira como ele se posicionava para manter a atenção dela e a maneira sutil com que ele se acreditava a si mesmo, ao mesmo tempo em que parecia celebrar as contribuições dela. As técnicas eram familiares desde o início do nosso namoro. Quando ele me fazia sentir singularmente compreendida e valorizada. Na noite em que Leonard chegou em casa carregando o aroma inconfundível de um perfume caro que não me pertencia, senti o último pedaço do meu antigo eu acomodado se desfazer em pó. Sentei-me sozinha na cozinha depois que ele subiu para tomar banho, olhando para as fotos do nosso casamento ainda expostas na porta da geladeira, e percebi com clareza cristalina que o amor romântico havia sido substituído por uma determinação fria e calculista. A mulher inocente que se casara com Leonard Manning não existia mais. Em seu lugar, estava alguém muito mais perigoso, uma mulher que entendia o poder, possuía recursos ocultos e aprenderá que respeito deve ser conquistado em vez de desejado. Liguei para Donna na manhã seguinte, com a voz firme, apesar do terremoto emocional que me abalou profundamente. O cheiro do perfume de outra mulher ainda permanecia na minha memória. Um lembrete tangível de que meu casamento havia se tornado nada mais do que uma fachada conveniente para as ambições em evolução de Leonard. Preciso saber tudo sobre Saratin, eu disse sem rodeios quando Donna atendeu sua ligação direta. Ah, respondeu Donna, seu tom mudando para o profissionalismo frio que reservava para discussões sérias de negócios. Eu estava me perguntando quando teríamos essa conversa. Você pode me encontrar para almoçar hoje? 2 horas depois, sentei-me em frente a Donna no Vestore Country Club, o mesmo local exclusivo onde Leonard certa vez descartou minha informação durante um leilão beneficente, 3 anos antes. Ele me apresentou a potenciais clientes como apenas uma dona de casa, enquanto elogiava Margaret Winters como uma verdadeira pensadora estratégica ao alcance da voz. A lembrança ainda me incomodava, mas hoje parecia munição, e não humilhação. Conte-me sobre Sarah, eu disse depois que pedimos nossas saladas. Donna pousou seu copo d'água com precisão deliberada. 28 anos, MBA pela Northwestern, especialista em psicologia organizacional e comunicação estratégica. Ela ingressou na empresa há 6 meses como associada júnior, reportando-se diretamente a Leonard. As credenciais profissionais me atingiram como golpes físicos. Saratin possuía exatamente o tipo de formação acadêmica e trajetória profissional que Leonard sempre sugeriu que eu não tinha. Ela representava a visão dele de uma parceira adequada para sua posição atual, alguém que pudesse aprimorar, em vez de limitar, suas aspirações profissionais. Ela está ciente das intenções dele? Perguntei. Sarah é brilhante em estratégia de negócios, mas notavelmente ingênua em relação às políticas do escritório. Ela interpreta a mentoria de Leonard como desenvolvimento profissional, e não como busca pessoal. Ela mencionou se sentir grata pela orientação e investimento dele em seu crescimento profissional. Reconheci o padrão imediatamente.
Leonard havia usado técnicas idênticas durante o nosso namoro, fazendo-me sentir singularmente compreendida e valorizada, ao mesmo tempo que se posicionava como meu superior intelectual e guia profissional. A manipulação era tão familiar que eu conseguia prever seus próximos movimentos com precisão cirúrgica. O que ela sabe sobre mim? Muito pouco. Leonard raramente menciona sua vida pessoal no trabalho e, quando faz, geralmente é para reclamar das obrigações domésticas que interferem em seu foco profissional. Sarah provavelmente a vê como a típica esposa de executivo que não entende as exigências da carreira dele. A rejeição casual da minha existência foi estranhamente libertadora. Se Sarah me visse como irrelevante para o mundo profissional de Leonard, ela jamais suspeitaria que a esposa dele possuía as conexões e as capacidades estratégicas para influenciar sua trajetória profissional. Sua falta de interesse em relação ao meu envolvimento se mostraria vantajosa quando chegasse a hora de uma ação mais direta. Fale-me sobre a posição dele na Richardson & Associates. Quais são as vulnerabilidades dele? Donna inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos cinzentos se aguçando com o foco que ela dedicava à análise competitiva. Leonard gerencia 3 grandes contas de clientes, que representam aproximadamente 40% da receita anual de seu departamento. Sua função exige absoluta confiança e confiabilidade, pois esses clientes têm contratos de longo prazo com cláusulas de penalidade significativas para interrupções de serviço. Ela explicou a intrincada rede de relacionamentos profissionais que sustentava o sucesso atual de Leonard. Sua reputação com os principais tomadores de decisão dependia da manutenção de um desempenho consistente e da demonstração de bom senso tanto no planejamento estratégico quanto na gestão de pessoas. Quaisquer dúvidas sobre seu caráter ou confiabilidade poderiam se espalhar pela organização, afetando sua reputação com clientes que valorizavam a estabilidade acima da inovação. Só a conta do grupo Henderson gera 2 milhões em taxas anuais, continuou Donna. Leonard é o principal responsável por esse relacionamento, e Robert Henderson solicitou especificamente após a reunião inicial. Se Henderson perdesse a confiança no julgamento ou no profissionalismo de Leonard, toda a conta poderia estar em risco. Essa informação cristalizou minha compreensão das dependências profissionais de Leonard. Seu sucesso na Richardson & Associates foi construído com base em relacionamentos pessoais e não em lealdade institucional, o que o tornou vulnerável a danos à sua reputação de maneiras que ele provavelmente não havia considerado. O conhecimento me fez pensar em descobrir projetos arquitetônicos para um edifício que eu pretendia demolir com precisão cirúrgica. O que aconteceria se surgissem dúvidas sobre sua conduta pessoal? Hipoteticamente falando. O sorriso de Donna carregava a mesma agudeza que eu me lembrava das nossas competições de debate na faculdade. Clientes corporativos em nosso setor são notavelmente conservadores em relação a escândalos pessoais. Eles associam confiabilidade profissional à integridade pessoal, às vezes em um grau irreal. Qualquer insinuação de que Leonard não tem bom senso em sua vida pessoal levantaria preocupações sobre sua capacidade de tomada de decisão em contextos profissionais. A conversa continuou por mais 1 hora, durante a qual Donna forneceu informações detalhadas sobre a dinâmica do escritório, as expectativas dos clientes e as métricas de desempenho específicas que determinaram a permanência de Leonard no emprego. Ela explicou como minha experiência em comunicação e gerenciamento de projetos poderia ser aproveitada para estabelecer credibilidade independente dentro de sua organização, criando oportunidades para trabalhos legítimos de consultoria que me posicionariam como uma profissional igualitária, em vez de uma esposa dependente. O plano é elegante em sua simplicidade, disse Donna enquanto nos preparávamos para partir. Usaremos o sucesso atual de Leonard contra ele enquanto construímos sua própria plataforma para a independência futura. Ele nunca suspeitará do seu envolvimento até que seja tarde demais para evitar as consequências. A estrutura que desenvolvemos foi metódica e abrangente. A primeira fase envolveria o estabelecimento da minha credibilidade como consultor estratégico com expertise legítima em comunicação organizacional. A segunda fase criaria oportunidades para que eu interagisse com os principais clientes e colegas de Leonard, permitindo que eles comprovassem minhas capacidades profissionais em primeira mão. A terceira fase dependeria do comportamento de Leonard, mas a base seria estabelecida para uma ação rápida caso sua conduta pessoal ameaçasse relacionamentos profissionais. A beleza dessa abordagem, explicou Donna, é que a arrogância do próprio Leonard se torna sua maior vulnerabilidade. Ele está tão convencido da sua insignificância que não reconhecerá a ameaça até que sua influência já esteja estabelecida.
Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, senti a satisfação de transformar a dor emocional em vantagem estratégica. A mulher que descobrira o cheiro de perfume nas roupas do marido na noite anterior havia evoluído da noite para o dia para alguém muito mais perigosa. Uma pensadora estratégica com recursos, conexões e uma compreensão abrangente das fraquezas do seu alvo. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Donna quando chegamos aos nossos carros. Sarah tem feito perguntas sobre oportunidades de crescimento dentro da empresa. Ela é ambiciosa e talentosa, mas lhe falta a sofisticação política necessária para lidar com as complexidades de uma promoção rápida. Se Leonard fez promessas sobre acelerar o desenvolvimento de sua carreira, ela pode estar se preparando para uma decepção. Esta última informação completava o quadro. Leonard não estava simplesmente tendo um caso com uma colega mais jovem. Ele estava assumindo compromissos de desenvolvimento profissional que não tinha autoridade para cumprir de forma independente. Suas promessas a Sarah criariam expectativas que poderiam levar a complicações que afetariam o relacionamento com múltiplos clientes e a dinâmica organizacional. A viagem para casa foi diferente de poucas horas antes. Em vez de carregar o peso da traição e da humilhação, eu agora tinha informações detalhadas sobre as vulnerabilidades profissionais e os envolvimentos pessoais de Leonard. Esse conhecimento transformou minha perspectiva de vítima em estrategista, de esposa em defesa em adversária informada. Leonard estava esperando na cozinha quando cheguei, seu rosto exibindo a satisfação casual de alguém que acreditava que seus segredos permaneciam em segurança. Ele perguntou sobre meu almoço com Donna no tom distraído que usava para conversas que considerava sem importância, sem suspeitar que sua esposa havia passado 2 horas coletando informações sobre sua carreira, seus colegas e seu jovem e ingênuo protegido. Só relembrando os velhos tempos, respondi, o que era tecnicamente preciso, mas omiti o planejamento estratégico que determinaria seu futuro. O engano parecia natural e necessário, o primeiro passo de uma campanha mais longa que exigiria paciência, precisão e o gerenciamento cuidadoso de informações que poderiam destruir tudo o que ele havia construído. Naquela noite, enquanto Leonard trabalhava até tarde em seu escritório em casa, no que ele alegava serem apresentações urgentes para clientes, comecei a pesquisar psicologia organizacional e teoria da comunicação estratégica. Se eu pretendia estabelecer credibilidade como consultor no mundo de Donna, precisava atualizar conhecimentos que estavam adormecidos desde a faculdade, ao mesmo tempo em que adquiria expertise em práticas empresariais contemporâneas. A mulher que se casara com Leonard Manning 7 anos antes jamais teria cogitado tal engano calculado. Mas essa mulher não existia mais, substituída por alguém que entendia que o poder não era dado livremente, mas conquistado por meio de planejamento estratégico e execução paciente. Na manhã da segunda-feira seguinte, eu estava diante do espelho do meu quarto, ajeitando o blazer cinza escuro que eu não usava há 3 anos. O traje profissional parecia estranho depois de meses de uso casual suburbano. Mas a transformação era necessária para o que Donna e eu tínhamos planejado. Hoje, eu entraria no santuário profissional de Leonard, não como sua esposa dependente, mas como uma consultora estratégica digna de séria consideração empresarial. Donna passou o fim de semana preparando sua equipe para minha visita. De acordo com a narrativa cuidadosamente construída, eu era um consultor em potencial sendo considerado para um projeto de alto nível que exigia expertise em comunicação organizacional e gestão de relacionamento. A ficção era sofisticada o suficiente para resistir a um escrutínio superficial, ao mesmo tempo em que me posicionava como alguém que merecia respeito e atenção profissional da alta liderança da Richardson & Associates. Cheguei ao prédio comercial no centro da cidade às 10 horas, meus saltos batendo no piso de mármore enquanto me aproximava do elevador. O saguão fervilhava de homens e mulheres vestidos profissionalmente, carregando pastas e falando no tom seco de quem gerencia negócios importantes. Pela primeira vez em anos, senti que pertencia a esse ambiente e não apenas o visitava como um apêndice de Leonard. Donna me recebeu na recepção do 15º andar. Seu cumprimento foi caloroso, mas apropriadamente profissional, para o benefício dos colegas observadores. Ela usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal para compras de supermercado, e sua confiança preenchia o ambiente ao seu redor como um campo de força invisível. Cheryl, que bom ver você, disse ela, estendendo a mão para um aperto firme. Estou animada para lhe mostrar nossas instalações e discutir como sua experiência pode complementar nossas iniciativas atuais. O elevador nos levou ao 4º andar, onde Leonard mantinha seu escritório de canto com janelas com vista para o distrito financeiro.
Através das paredes de vidro que separavam os escritórios do corredor principal, eu podia vê-lo em sua mesa, revisando documentos com a expressão séria que adotava quando tentava parecer indispensável aos colegas. Seu terno escuro estava impecavelmente cortado, sua postura ereta e focada, projetando a imagem de um profissional bem-sucedido, totalmente engajado em um trabalho importante. Ele ainda não havia notado nossa chegada à sala de conferências adjacente, o que me proporcionou a vantagem psicológica de observar seu comportamento antes que ele percebesse minha presença inesperada em seu santuário profissional. Observei-o atender o telefone com autoridade praticada, gesticulando animadamente durante o que parecia ser uma discussão complexa sobre relacionamento com clientes ou planejamento estratégico. Este era Leonard em seu elemento, a versão de si mesmo que ele considerava mais autêntica e valiosa. Instalações impressionantes, comentei com Donna, embora minha atenção permanecesse focada no desempenho profissional do meu marido, a apenas 6 metros de distância. Trabalhamos arduamente para criar um ambiente que propiciasse tanto a colaboração quanto o trabalho individual focado, respondeu Donna, com a voz ecoando facilmente pela sala de conferências enquanto nos acomodávamos em poltronas de couro ao redor de uma mesa de madeira polida. As paredes de vidro mantêm a transparência, ao mesmo tempo em que proporcionam a privacidade necessária para discussões confidenciais. Quando começamos nossa conversa encenada sobre potenciais oportunidades de consultoria, notei Leonard erguendo os olhos de sua mesa de trabalho. Sua expressão oscilava rapidamente entre confusão, reconhecimento e algo próximo ao pânico genuíno enquanto ele processava a visão inesperada de sua esposa supostamente insignificante em seu local de trabalho. Através das paredes transparentes, ele observou Donna me apresentando a Marcus Webb e Patricia Sullivan, 2 sócios seniores cujo respeito ele havia trabalhado meses para conquistar. Donna havia coreografado aquele momento com precisão teatral. Ela me apresentou aos seus colegas como alguém fundamental para a próxima grande fase de crescimento da empresa, falando com a autoridade de quem anuncia uma aquisição significativa que beneficiaria todos os envolvidos na organização. Cada aperto de mão e sorriso serviam como testemunho da minha aparente importância e credibilidade profissional. Cheryl traz uma perspectiva única sobre comunicação estratégica que pode ser inestimável para nossa expansão em novos segmentos de mercado, explicou Donna Marcus Webb, com um tom de voz carregado de convicção, como se tivesse avaliado cuidadosamente minhas qualificações. Sua formação combina conhecimento teórico com experiência prática de implementação. Marcus assentiu pensativamente, seus olhos cinzentos me avaliando com a atenção que normalmente reservava para potenciais parceiros de negócios, e não para esposas de funcionários. Essa combinação é rara em nosso setor. A maioria dos consultores se especializa em desenvolvimento estratégico ou execução operacional, mas raramente em ambos. Respondi com insights extraídos da minha pesquisa do fim de semana, discutindo tendências atuais em psicologia organizacional e suas aplicações em projetos de reestruturação corporativa. A conversa fluiu naturalmente, e minhas habilidades analíticas adormecidas despertaram sob o estímulo do engajamento profissional. Pela primeira vez em anos, me senti intelectualmente desafiado e respeitado por minhas contribuições, em vez de meramente tolerado como presença secundária. Leonard apareceu na porta da sala de conferências durante nossa discussão sobre estratégias de penetração no mercado. Seu rosto parecia visivelmente pálido sob o bronzeado cuidadosamente cuidado, e sua compostura profissional habitual parecia tensa. Cheryl, disse ele, com a voz carregada de confusão e um alarme mal disfarçado. O que você está fazendo aqui? Virei-me para ele com o tom casual que usaria para um conhecido distante, em vez do meu marido de 7 anos. Olá, Leonard. Donna estava me mostrando as instalações enquanto discutíamos possíveis oportunidades de colaboração. Sua óbvia confusão aumentou quando expliquei nossa conversa sobre projetos de consultoria estratégica que poderiam beneficiar tanto minha expertise quanto a base de clientes da Richardson & Associates. Observei-o lutar para processar essa informação, testemunhando o momento exato em que percebeu que sua esposa, a mulher que ele sempre desprezara como uma relíquia de sua fase anterior da vida, estava sendo ativamente cortejada por seu empregador por suas capacidades profissionais e conexões no setor. Eu não fazia ideia de que você estava pensando em fazer consultoria, Leonard conseguiu dizer, com a voz tensa e uma ansiedade mal controlada. Há muitas coisas sobre minha história que nunca discutimos, respondi com um eufemismo deliberado, permitindo que a insinuação se instalasse no espaço entre nós. Marcus Webb escolheu aquele momento para fazer uma observação particularmente incisiva sobre minhas credenciais profissionais. Leonard, estou genuinamente impressionado com a experiência da Cheryl em consultoria estratégica.
Você nunca mencionou a vasta experiência da sua esposa em comunicação organizacional durante nossas conversas anteriores sobre tendências do setor. O comentário soou com precisão cirúrgica. A boca de Leonard abriu e fechou silenciosamente enquanto ele lutava para conciliar essa nova informação com sua imagem fixa do nosso casamento, onde eu existia apenas como um coadjuvante, em vez de um profissional independente com experiência e conexões de rede. A ideia de que eu poderia possuir um valor genuíno, separado dele, de que eu poderia ter desenvolvido habilidades e relacionamentos que ele nunca se preocupou em descobrir ou reconhecer, pareceu prejudicar sua compreensão fundamental da dinâmica dos nossos relacionamentos. Cheryl sempre apoiou muito minha carreira, Leonard finalmente conseguiu dizer, com um tom que sugeria que ele estava buscando um terreno familiar em uma conversa cada vez mais instável. O apoio é valioso, interrompeu Patrícia Sullivan com um sorriso cúmplice. Mas a colaboração profissional ativa oferece benefícios muito mais substanciais para todos os envolvidos. A distinção era sutil, mas inconfundível. Patrícia estava diferenciando entre meu papel tradicional como provedora doméstica de Leonard e minha função potencial como profissional igual, digna de respeito e remuneração significativa. Os sócios seniores me trataram com um nível de deferência que Leonard nunca havia testemunhado, pedindo minha opinião sobre tendências de mercado e iniciativas estratégicas como se meus insights tivessem peso real em seus processos de tomada de decisão. Nossa reunião continuou por mais 30 minutos, durante os quais Leonard permaneceu parado perto da porta da sala de conferências como alguém incerto se seria bem-vindo em uma conversa que deveria tê-lo incluído naturalmente. Seu desconforto se tornou mais evidente à medida que a discussão avançava. Principalmente quando Donna mencionou meu possível envolvimento em projetos de gestão de relacionamento com clientes e planejamento estratégico que se sobrepunham às suas responsabilidades atuais. Deveríamos agendar uma reunião de acompanhamento para discutir parâmetros específicos do projeto e estruturas de remuneração, concluiu Donna, estendendo a mão para outro aperto de mão firme. Acredito que essa colaboração pode ser mutuamente benéfica para todos os envolvidos. Enquanto caminhávamos em direção ao elevador, Leonard nos acompanhou, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da tensão óbvia sob sua superfície. Cheryl, eu não fazia ideia de que você estava interessada em voltar a trabalhar como consultora. Venho desenvolvendo minha expertise discretamente há algum tempo, respondi, o que era tecnicamente preciso, embora omitisse o planejamento estratégico que precedera aquele momento. Donna reconheceu potenciais aplicações para minha experiência que se alinham às atuais iniciativas de crescimento da Richardson & Associates. As portas do elevador se fecharam atrás de nós, e senti a satisfação de testemunhar a mudança de visão de mundo de alguém em tempo real. Toda a compreensão que Leonard tinha do nosso casamento se baseava em sua superioridade intelectual e profissional. Sua suposição de que eu não trazia nada de valor para nossa parceria além da manutenção doméstica e do apoio social. A demonstração de hoje da minha credibilidade profissional e conexões na indústria havia destruído essas suposições com precisão cirúrgica. A mulher que entrará na Richardson & Associates naquela manhã era fundamentalmente diferente daquela que descobrira o aroma de perfume nas roupas do marido poucos dias antes. Aquela mulher fora vítima de circunstâncias além do seu controle. Aquela mulher possuía influência, conexões e a confiança crescente que advém de ser valorizada por sua inteligência, em vez de meramente tolerada por sua conveniência. 2 semanas após minha apresentação estratégica a Richardson & Associates, Donna me ligou com uma oportunidade que completaria a minha transformação de esposa invisível em profissional reconhecida. A reunião trimestral da empresa estava se aproximando e ela precisava de alguém para apresentar o posicionamento estratégico de mercado para sua futura iniciativa de expansão de clientes. Sua expertise em comunicação organizacional seria perfeita para este tópico, explicou ela durante nossa conversa por telefone. A apresentação seria para toda a equipe, incluindo sócios seniores e todos os chefes de departamento. É exatamente o tipo de visibilidade que estabelece credibilidade em nosso setor. Aceitei sem hesitar, embora meu estômago se apertasse de tanta energia nervosa. Esta seria minha primeira apresentação profissional em 7 anos, feita para uma plateia que incluía meu marido e seus colegas, que haviam testemunhado sua rejeição pública às minhas capacidades apenas alguns meses antes. Na semana seguinte, passei todas as tardes em nosso escritório em casa me preparando, enquanto Leonard participava de suas reuniões de trabalho regulares. Pesquisei tendências de mercado atuais, analisei estratégias de posicionamento competitivo e desenvolvi estruturas para a gestão de relacionamento com clientes, baseadas tanto na teoria acadêmica quanto em aplicações práticas de negócios.
O envolvimento intelectual era como oxigênio para alguém que estava sufocando. Cada hora de preparação despertava habilidades analíticas que eu havia esquecido que possuía. Leonard notou meu uso crescente do computador, mas atribuiu isso a atividades domésticas típicas, como compras online ou navegação nas redes sociais. Suas suposições sobre minhas limitações intelectuais permaneceram tão arraigadas que ele nunca questionou por que eu poderia estar dedicando tempo concentrado em pesquisas e análises estratégicas. Na manhã da apresentação, vesti-me com o mesmo cuidado que antes reservava para apoiar os marcos da carreira de Leonard. Meu terno azul marinho estava sob medida, minha maquiagem discreta, porém impecável, e meu comportamento calmo, apesar da importância do que estava prestes a acontecer. Esta seria minha estreia pública como alguém digno de respeito profissional, em vez de tolerância educada. A sala de conferências da Richardson & Associates foi ficando cada vez mais cheia, com funcionários de todos os departamentos se reunindo para a reunião trimestral. Posicionei-me na frente, revisando minhas anotações uma última vez enquanto observava a plateia que testemunharia minha ressurreição profissional ou minha completa humilhação. Leonard entrou com vários colegas de seu departamento, sentando-se na última fileira, de onde podia observar sem chamar a atenção para nossa relação pessoal. Sua expressão demonstrava surpresa quando Donna me apresentou como apresentadora em vez de observadora convidada. Suas sobrancelhas se ergueram quando ela descreveu minhas credenciais e experiência em posicionamento estratégico de mercado. A confusão em seu rosto aumentou quando ela descreveu minha experiência em comunicações organizacionais com a autoridade de alguém que havia examinado cuidadosamente minhas qualificações. Cheryl traz uma perspectiva única que combina conhecimento teórico com experiência prática de implementação, anunciou Donna à equipe reunida. Seus insights sobre gestão de relacionamento com clientes serão inestimáveis à medida que expandimos para novos segmentos de mercado. Cheguei ao pódio com uma confiança inabalável. Meus anos de formação acadêmica retornaram como memória muscular, apesar do longo hiato das apresentações profissionais. A ata de abertura se concentrou nas tendências do setor e na análise competitiva, onde eu poderia estabelecer credibilidade antes de passar para estruturas estratégicas mais complexas. O público permaneceu atento enquanto eu discutia estratégias de penetração de mercado e técnicas de posicionamento organizacional. Vários sócios seniores tomaram notas, e sua linguagem corporal sugeria interesse genuíno em vez de obrigação educada. Até colegas que antes me conheciam apenas como esposa de Leonard começaram a fazer perguntas substantivas sobre metodologias de implementação e métricas de desempenho. Durante o período de perguntas, Marcus Webb perguntou sobre minha experiência com grandes clientes corporativos. Mencionei vários ex-colegas de turma que agora ocupavam cargos de liderança em empresas da Fortune 500, descrevendo projetos colaborativos nos quais havíamos trabalhado durante meu estágio em consultoria anos antes. Os nomes que mencionei tinham peso significativo em seus setores, e vários participantes reconheceram esses contatos com evidente respeito. Você mantém um relacionamento ativo com Patricia Morrison, da Carilli Industries? Perguntou Janette Sullivan, da equipe de desenvolvimento de negócios. Ela é considerada uma das planejadoras estratégicas mais inovadoras da região. Mantivemos contato desde a pós-graduação, respondi casualmente, omitindo o fato de que Patrícia e eu trocávamos cartões de Natal e e-mails ocasionais há anos, sem que Leonard jamais soubesse dessas conexões. Ela tem sido generosa com insights sobre tendências de reestruturação organizacional. O rosto de Leonard foi ficando cada vez mais pálido à medida que a conversa prosseguia. Cada revelação sobre minha rede profissional e conexões na indústria demonstrava a extensão dos recursos que ele havia descartado como inexistentes durante todo o nosso casamento. Toda a sua visão de mundo havia sido construída em torno de sua superioridade intelectual e minhas limitações domésticas, premissas que estavam se desintegrando em tempo real diante de seus colegas e superiores. A apresentação foi concluída com aplausos entusiasmados, com vários sócios seniores se aproximando para discutir potenciais oportunidades de consultoria e projetos colaborativos. O interesse deles pareceu genuíno, em vez de meramente educado, sugerindo que minha credibilidade profissional havia sido consolidada com sucesso na organização que empregava meu marido. Donna escolheu aquele momento para fazer um anúncio que completaria a humilhação profissional de Leonard. Tenho o prazer de anunciar que Cheryl se juntará a Richardson & Associates como consultora especial com foco em gestão de relacionamento com clientes. Ela trabalhará em estreita colaboração com nossos associados juniores para desenvolver estruturas de comunicação estratégica para nossas iniciativas de expansão. Ela gesticulou em direção a Sarah Tim,
que estava sentada na frente, tomando notas detalhadas durante a minha apresentação. Sarah apoiará esta iniciativa sob a supervisão direta de Cheryl, trazendo suas excelentes habilidades analíticas para complementar a expertise estratégica de Cheryl. A ironia era perfeita e devastadora. A mulher que Leonard esperava que me substituísse agora se reportaria a mim profissionalmente, criando uma dinâmica em que seu interesse romântico se tornaria meu subordinado profissional. A expressão de Sarah demonstrava confusão sobre esse arranjo inesperado, claramente incerta sobre a complexa dinâmica pessoal na qual ela havia entrado sem saber. Leonard parecia fisicamente doente enquanto processava as implicações dessa inversão de poder. Seu caso com Sarah fora baseado na sofisticação profissional e nas ambições de carreira dela, qualidades que ele alegava não existirem em seu casamento. Agora, sua esposa detinha autoridade direta sobre a mulher que ele havia posicionado como sua superior intelectual e profissional. Quando os colegas se dispersaram da sala de conferências, Marcus Webb abordou Leonard com perguntas diretas que serviram como uma forma de responsabilização pública por sua anterior rejeição das minhas capacidades. Leonard, estou realmente intrigado com o fato de você nunca ter mencionado as qualificações impressionantes da Cheryl quando tivemos inúmeras conversas sobre a expansão de nossas capacidades de consultoria estratégica, disse Webb, em tom claramente crítico. A empresa estava buscando exatamente esse tipo de expertise, e você nunca pensou em mencionar que sua esposa possuía essas habilidades e conexões. A boca de Leonard abriu e fechou silenciosamente, sua habitual eloquência profissional completamente ausente enquanto ele se esforçava para explicar seu descuido sem revelar a profundidade de seu desrespeito ao meu potencial profissional. Cheryl sempre me deu muito apoio, ele conseguiu dizer com voz fraca, voltando ao território familiar das minhas contribuições domésticas em vez de reconhecer capacidades profissionais que ele nunca se preocupou em investigar. O apoio é valioso, respondeu Webb com óbvio ceticismo, mas a colaboração profissional ativa oferece benefícios substancialmente maiores para o crescimento organizacional. A apresentação de sua esposa hoje demonstrou exatamente o tipo de pensamento estratégico de que precisamos para nossa iniciativa de expansão de clientes. O interrogatório público serviu como justiça poética à humilhação original que Leonard me fez em sua festa de promoção. Ele agora sentia a vergonha de ser diminuído diante dos colegas, enquanto sua esposa, antes demitida, recebia reconhecimento e respeito que ele nunca tinha visto eu conquistar. A inversão de papéis foi completa e cirúrgica em sua precisão. Sarah Tin se aproximou de mim enquanto a sala de conferências esvaziava, com uma expressão de incerteza quanto ao nosso novo relacionamento profissional. Estou ansiosa para trabalhar com você na iniciativa de relacionamento com o cliente, disse ela, embora seu tom sugerisse confusão sobre como esse acordo havia se desenvolvido tão rapidamente. Acho que você achará o projeto desafiador e gratificante, respondi com cortesia profissional, notando como Leonard observava a nossa interação do outro lado da sala com evidente ansiedade. Sua busca romântica por Sarah se tornará significativamente mais complicada agora que ela se reportava diretamente à esposa que ele havia rejeitado publicamente e traído em particular. A mulher que saiu da Richardson & Associates naquela tarde não se parecia em nada com a dona de casa suburbana que descobrira o cheiro de perfume nas roupas do marido apenas algumas semanas antes. Eu havia recuperado não apenas minha identidade profissional, mas também o respeito e o reconhecimento que Leonard havia me negado sistematicamente ao longo do nosso casamento. O equilíbrio de poder entre nós havia se alterado irrevogavelmente, e ele estava apenas começando a entender as implicações completas do que havia acontecido. Naquela noite, Leonard sentou-se à minha frente na mesa de jantar, cortando mecanicamente seu salmão em formas geométricas precisas, sem levar nada à boca. O silêncio entre nós carregava um peso que havia mudado radicalmente desde a manhã, quando ele vira sua esposa supostamente insignificante conquistar o respeito profissional de seus colegas e superiores. Pela primeira vez em nosso casamento de 7 anos, o desconforto dele preencheu o espaço em vez do meu. Jantei com uma compostura deliberada, saboreando tanto a refeição quanto a inversão de papéis que havia transformado nossa dinâmica doméstica. A mulher que antes absorvera suas críticas enquanto servia às suas preferências agora possuía uma influência que ele estava apenas começando a compreender. O equilíbrio de poder entre nós havia mudado tão drasticamente que até mesmo nossa sala de jantar familiar parecia um território estrangeiro onde novas regras se aplicavam. Então, Leonard, disse finalmente, pousando o garfo com precisão cuidadosa. Há quanto tempo você conhece Dona Richardson? A pergunta continha camadas de acusação e perplexidade que ele estava tendo dificuldade de articular diplomaticamente.
Encontrei seu olhar com confiança firme, notando como sua autoridade habitual havia sido substituída por algo próximo à vulnerabilidade. Desde a faculdade, respondi, cortando meus vegetais com a mesma atenção metódica que ele dedicava ao seu salmão intocado. Fomos colegas de quarto por 2 anos e mantivemos nossa amizade desde então. O rosto de Leonard registrou as implicações dessa informação como alguém resolvendo uma equação complexa com resultados desagradáveis. Seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto ele processava a linha do tempo, calculando há quantos anos eu possuía conexões e capacidades que ele nunca se dera ao trabalho de investigar ou reconhecer. Você nunca mencionou que ela era dona de uma empresa de consultoria, ele disse, com um tom cuidadosamente neutro, apesar da acusação subjacente. Você nunca perguntou sobre minhas amizades da faculdade ou conexões profissionais, respondi com a mesma neutralidade. Você presumiu que eu não tinha nenhuma que valesse a pena mencionar. A verdade pairava entre nós como um desafio que nenhum de nós conseguia ignorar. Durante anos, Leonard me tratou como se eu não possuísse nada de valor além da manutenção doméstica e do apoio social. Ele criou uma versão do nosso casamento em que eu existia apenas para refletir a sua importância. Nunca imaginou que eu pudesse manter uma identidade independente com recursos e relacionamentos que ele havia descartado como inexistentes. Nos dias seguintes, Leonard fez tentativas cada vez mais desesperadas de reassumir o controle em nossa casa. Ele questionou a legitimidade do meu trabalho de consultoria, sugerindo que Dona havia me oferecido o cargo por caridade equivocada, em vez de reconhecimento genuíno das minhas capacidades profissionais. Ele descartou meus novos colegas como pessoas que faziam jogos complexos de networking corporativo em vez de se envolverem em relacionamentos comerciais significativos. Você está se precipitando com essas ambições repentinas de carreira, disse-lhe certa manhã, enquanto revisava seus próprios e-mails de trabalho na mesa do café da manhã. Consultoria exige anos de experiência e relacionamentos no setor que você simplesmente não possui. Suas críticas revelavam o desespero de alguém cuja identidade havia sido construída com base na superioridade intelectual e profissional sobre a esposa. A evidência da minha competência e conexões ameaçava sua compreensão fundamental da dinâmica do nosso relacionamento, forçando-o a confrontar a possibilidade de que seu domínio sempre fora mantido pela minha condescendência voluntária, e não por suas vantagens inerentes. Respondi aos seus desafios com serenidade e profissionalismo, sem discutir nem ceder às suas tentativas de me diminuir. A mulher que antes absorvia suas críticas em silêncio fora substituída por alguém que entendia que a aprovação dele não era mais necessária para sua autoestima ou ascensão profissional. Meu trabalho de consultoria se sustenta por si só, respondi sem me defender. Dona e seus sócios são profissionais sofisticados que não tomam decisões de contratação com base em caridade pessoal. A confiança serena na minha voz pareceu enervar Leonard mais do que respostas argumentativas. Ele estava acostumado a reações emocionais que validavam sua posição de autoridade racional em nossa casa. Minha compostura profissional lhe negava aquela dinâmica familiar, ao mesmo tempo em que estabelecia novos limites que ele lutava para navegar. Minha nova função na Richardson & Associates exigiu colaboração regular com Saratin, criando um relacionamento profissional que gradualmente revelou a complicada dinâmica pessoal em torno de seu envolvimento com Leonard. Durante nossa primeira reunião de projeto, observei atentamente, notando a inteligência e a ambição que haviam atraído a atenção de Leonard, mas reconhecendo a ingenuidade que a tornará vulnerável à manipulação dele. Sarah possuía expertise genuína em psicologia organizacional e demonstrou habilidades analíticas que seriam valiosas para projetos de gestão de relacionamento com clientes. Sua juventude e entusiasmo profissional me lembraram das minhas próprias aspirações profissionais antes que o casamento consumisse minha identidade individual. Percebi a ironia de que o interesse romântico de Leonard tivesse escolhido o caminho profissional que eu havia abandonado para sustentar suas ambições. À medida que trabalhávamos juntos por várias semanas, Sarah começou a entender a situação complexa em que se metera sem saber. Durante uma reunião de equipe particularmente desconfortável, sua expressão demonstrava uma crescente consciência de que o homem casado que a orientava em sua carreira era a mesma pessoa cuja esposa agora atuava como sua supervisora direta. Essa constatação criou um dilema ético e profissional que forçou Sarah a reavaliar o caráter e as intenções de Leonard. Seu desconforto com a situação tornou-se cada vez mais evidente durante nossas sessões de trabalho colaborativo, nas quais ela se esforçou para manter o foco profissional enquanto processava as implicações da busca romântica dele. Leonard notou o distanciamento crescente de Sarah durante suas interações no escritório, e sua confiança vacilou ao perceber que sua autoridade profissional sobre ela havia sido suplantada pelo meu papel de supervisão.
A dinâmica de poder que possibilitara sua busca romântica havia sido sistematicamente desmantelada por meio de um planejamento estratégico do qual ele jamais suspeitara. Certa tarde, Sarah solicitou uma reunião privada para discutir sua posição dentro da iniciativa de consultoria. Nos encontramos em uma pequena sala de conferências adjacente ao escritório de Donna, onde ela pôde falar abertamente sem se preocupar com repercussões profissionais. Preciso ser completamente honesta com você sobre uma situação que está afetando minha capacidade de me concentrar no trabalho do nosso projeto, ela começou, sua voz carregada com a precisão cuidadosa de alguém navegando em território delicado. Esperei que ela continuasse, mantendo a neutralidade profissional enquanto reconhecia internamente a conversa que Leonard estava temendo desde minha nomeação como seu supervisor. Leonard tem sugerido que desenvolvamos um relacionamento pessoal além da nossa colaboração profissional, continuou Sarah, com desconforto evidente na escolha da linguagem diplomática. Inicialmente, interpretei o interesse dele como uma orientação profissional, mas conversas recentes deixaram suas intenções claras. A admissão confirmou o que eu suspeitava, ao mesmo tempo em que proporcionava a Sarah a oportunidade de se livrar de uma situação que se tornará profissionalmente comprometedora. Sua disposição em abordar a questão diretamente demonstrou os padrões éticos que a diferenciavam da disposição de Leonard em explorar relacionamentos profissionais para ganho pessoal. Agradeço sua honestidade, respondi cuidadosamente. Como você prefere lidar com essa situação daqui para frente? Nas semanas seguintes, Sarah manteve limites estritamente profissionais com Leonard, enquanto se destacava em seu trabalho em projetos de gestão de relacionamento com clientes. Seu alívio por escapar da busca romântica dele ficou evidente em seu foco renovado e entusiasmo colaborativo. A percepção de Leonard de que seu substituto havia escolhido integridade profissional em vez de atenção pessoal serviu como um golpe final em suas suposições sobre seu próprio apelo irresistível. À medida que o outono se transformava em inverno, descobri que minha vingança havia evoluído para algo mais significativo do que uma simples retaliação. O trabalho de consultoria proporcionou estímulo intelectual e independência financeira que eu havia esquecido serem possíveis. Minha amizade restabelecida com Donna ofereceu apoio emocional de alguém que valorizava minhas capacidades em vez de apenas tolerar minha presença. Leonard permaneceu em nosso casamento, castigado e diminuído, mas ainda presente enquanto negociávamos uma nova dinâmica em que o respeito mútuo substituía seu antigo domínio. A transformação não foi uma reconciliação completa, mas sim um reconhecimento de que nosso relacionamento precisava de uma reestruturação fundamental para continuar. A mulher que antes permanecia em silêncio enquanto seu marido zombava dela publicamente foi substituída por alguém que entendia que o verdadeiro poder não vinha da vingança, mas de se recusar a permanecer invisível em sua própria vida. Eu havia recuperado não apenas minha identidade profissional, mas também meu senso de valor pessoal. Bens que ninguém poderia diminuir ou destruir sem a minha permissão. Em pé, em nossa cozinha, numa manhã de dezembro, preparando café com a mesma atenção aos detalhes que mantive durante todo o nosso casamento, percebi que o ritual agora tinha um significado diferente. Em vez de servir às suas preferências a partir de uma posição de dependência, eu estava optando por manter as tradições domésticas com base na força pessoal e na independência profissional. O futuro permanecia incerto, mas o equilíbrio de poder entre nós havia se alterado irrevogavelmente. As suposições de Leonard sobre minhas limitações haviam sido sistematicamente desmanteladas por meio de planejamento estratégico e realização profissional. A mulher que ele havia descartado como descartável provou ser não apenas valiosa, mas indispensável para a organização que o empregava. Esse reconhecimento não trouxe uma satisfação amarga, mas uma profunda sensação de completude. Eu havia recuperado meu lugar no mundo, não destruindo os outros, mas ressuscitando capacidades que eu havia deixado adormecidas por muito tempo. A traição silenciosa que quase me destruiu acabará se tornando o catalisador para minha ressurreição profissional e pessoal. Se esta história de transformação estratégica te prendeu até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Cheryl fez aquela apresentação para toda a empresa, vendo Leonard perceber que sua esposa possuía habilidades que ele nunca se preocupou em descobrir. Qual foi o seu momento favorito da jornada dela? Compartilhe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias poderosas de resiliência e empoderamento como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhum post.